Ela se lembrava do nome dele, o nome do assassino, mas não do seu. Bem-vindo ao Fio Silencioso, eu sou seu anfitrião Grade. Vamos nos conectar, deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo. Estou sempre ansioso para ler suas mensagens. Vamos começar. Era um pouco mais de 6 horas da tarde de setembro, envolta em névoa, quando a mulher emergiu do nevoeiro. Ela não usava casaco, embora o ar estivesse frio com a ameaça de chuva. Seu vestido, amassado, de corte estrangeiro, pendia estranhamente sobre ela, como se tivesse sido emprestado ou esquecido. Seus sapatos, úmidos e gastos, deixavam um rastro nas pedras escorregadias do pavimento. E em sua mão, apertada com força como um talismã, havia um único cartão de visita amassado. O inspetor-chefe Japp comentaria mais tarde que, se não fosse pelo cartão, o assunto talvez nunca tivesse chegado aos ouvidos de Hercule Poirot. Mas chegou. A mulher havia caminhado pela ponte de Westminster, atordoada e silenciosa, atraindo apenas a atenção indiferente dos transeuntes. Só quando parou no meio do caminho, com os olhos fixos não no Tamisa lá embaixo, mas em algum pensamento distante, é que um policial se aproximou. A voz dele a assustou. Suas primeiras palavras o assustaram ainda mais. Ele vai matar de novo, ela sussurrou. Porque eu sei o nome dele. Mas eu não consigo lembrar o meu. O patrulheiro, pensando que ela estava louca, drogada ou ambos, levou-a para a delegacia mais próxima. Lá, após um silêncio constrangedor e algumas tentativas frustradas de interrogatório médico, ela entregou a única pista que possuía. Sr. Hercule Poirot, consultas privadas. Descrição garantida, mansões Vitehaven. W1 O cartão estava manchado. Velho, talvez. Ou talvez manuseado muitas vezes por dedos trêmulos. Em menos de 1 hora, o grande detetive belga recebeu uma visita discreta da polícia, junto com a própria mulher. Ainda envolta em silêncio, ainda olhando para os cantos como se as memórias pudessem surgir. Ela foi conduzida gentilmente ao escritório de Poirot, onde a ordem e a simetria pareciam tranquilizá-la. Sente-se, madame, disse Poirot, com uma reverência cuidadosa e um gesto convidativo. Não vamos nos apressar. A mente é como um jardim na neblina. Precisa de calor e paciência antes que os caminhos surjam. Ela sentou-se. Ela não falou. Suas mãos, pequenas e pálidas, tremiam levemente em seu colo. Seu olhar se desviou do relógio para as lombadas polidas dos livros de Poirot, e depois voltou para o rosto dele. Você não se lembra de nada? Ele perguntou suavemente. Um balançar de cabeça. Sem nome, sem local de origem. Outra pausa. Então, inesperadamente, sua voz. Eu sei o nome dele. O homem. Eu consigo senti-lo. Ouvi uma vez, e ele ficou. Poirot inclinou-se para a frente. De quem é o nome, madame? Ela olhou para ele com olhos que de repente estavam lúcidos demais. O homem que a matou. O silêncio caiu entre eles como o silêncio antes de uma tempestade. Poirot piscou uma vez. Quem, exatamente, é ela? A mulher abriu a boca e parou. Uma carranca se formou nas bordas de sua testa, como se ela tivesse tropeçado em uma lembrança delicada demais para ser lembrada. Ela engoliu em seco. Então, em voz mais baixa, eu vi. Não tudo, mas o suficiente. Havia sangue. Espelho. Ela era linda. Eu acho que estava na casa dela. Os olhos de Poirot se estreitaram, não com descrença, mas com intenção. Não era loucura. Não era delírio. Era algo mais estranho, mais sutil. Posso perguntar, ele disse gentilmente, por que você carregou meu cartão? Ela olhou para baixo, surpresa, como se só agora se lembrasse. Balançou a cabeça novamente. Não sei, disse ela. Mas eu estava com ele no bolso. Isso significa alguma coisa, não é? Poirot levantou-se lentamente e caminhou até a janela. Ele havia resolvido assassinatos com menos. Muito menos. Mas esse era um tipo diferente de quebra-cabeça. Aqui estava uma testemunha que sabia o nome do assassino.
mas não o dela. E pior, ela alegou ter visto o crime, mas não sabia dizer quando, onde ou mesmo quem havia morrido. Era, como ele mais tarde chamaria, um crime visto através de vidro rachado. Distorcido, fraturado e incompleto. Mas foi um começo. Poirot se virou para ela. Nós a ajudaremos, madame, disse ele suavemente. E, ao fazer isso, acredito, a senhora nos ajudará a capturar um assassino. Ela olhou para cima, buscando algo no rosto dele. Confiança, talvez, ou crença. E então, pela primeira vez, assentiu. Lá fora, a neblina se acumulava contra a janela como um sopro de espera. E do outro lado da cidade, em uma casa silenciosa e fechada, um assassinato ainda esperava para ser descoberto. Poirot ficou parado por mais um instante, observando a mulher enquanto ela fechava os dedos nas palmas das mãos, a carta agora pousada na mesa ao seu lado como uma pista colocada cedo demais em um jogo. Ela não estava furiosa, disso ele tinha certeza. Confusa, sim. Assustada profundamente. Mas em seus olhos, naqueles olhos pálidos e trêmulos, havia a clareza de algo retido na sombra, ainda não desaparecido. Ele tocou a campainha. A senhorita Lemon entrou, prancheta já na mão. Sempre eficiente, sempre serena, ela ergueu uma sobrancelha curiosa, mas não disse nada. Senhorita Lemon, por favor, providencie um carro para a delegacia local. Precisaremos dos detalhes de onde nosso hóspede foi encontrado pela primeira vez. E também, por favor, prepare minhas coisas. Acredito que uma cena de crime aguarda ser descoberta. A senhorita Lemon assentiu rapidamente e saiu. Poirot se virou para a mulher. A senhora virá conosco, madame? Se caminharmos mais uma vez pelo caminho da sua confusão, talvez desta vez, isso nos leve à revelação. Ela pareceu indecisa, mas assentiu novamente. Sim, eu quero saber o que vi. Quero saber quem eu sou. A viagem de carro até a delegacia de polícia de Lambeth foi tranquila. Poirot sentou-se ereto, braços cruzados, imerso em pensamentos. À sua frente, a mulher olhava pela janela, acompanhando com o olhar as formas borradas da margem sul de Londres. De vez em quando, seus lábios se moviam levemente, como se pronunciasse um nome que não conseguia entender. Poirot a observava através do reflexo no vidro, notando a tensão nos cantos da boca, a forma como seus dedos se contraíam em fios invisíveis. Na delegacia, o policial que a encontrou primeiro, um jovem de ombros largos chamado Griggs, deu um passo à frente, visivelmente aliviado por entregar o assunto. Ela estava parada bem no centro da ponte, disse ele, baixando a voz. Não parecia bêbada, mas atordoada. Disse algo sobre um assassinato e conhecer o assassino. Pensamos, bem, melhor deixar você assumir. Poirot assentiu e gesticulou em direção à mulher. Ela disse mais alguma coisa. Griggs coçou a cabeça. Só que o nome começava com V. Ou talvez fosse F. Ela não tinha certeza. E disse que a mulher que morreu tinha cortinas vermelhas no apartamento. Isso fez Poirot erguer os olhos. Cortinas vermelhas, você disse? Sim, senhor. Disse que estavam bem fechadas e que a lâmpada ao lado do corpo ainda estava acesa. A mulher estremeceu então, um leve tremor, como se a imagem tivesse acabado de reacender em sua mente. Poirot virou-se para ela gentilmente. Madame, a senhora se lembra do apartamento? Da planta, talvez. Ela fechou os olhos, pressionando os dedos nas têmporas. Havia um corredor. Estreito. Um espelho comprido à esquerda. Dava para vê-la, o corpo dela, da porta. Ela estava deitada perto da lareira, eu acho. Havia algo derramado, algo vermelho. A voz de Poirot suavizou-se. Seria o sangue, madame? Não, disse ela, abrindo os olhos. Venho. Havia um copo no chão. O sangue estava mais longe, atrás dela. Eu acho que ela caiu para trás. A imagem se formava agora, não com clareza, mas com o realismo fragmentado de um sonho parcialmente lembrado.
A mente de Poirot girava rapidamente, cada detalhe se encaixando no outro. O espelho. O corredor. As cortinas vermelhas. O vinho. O corpo. Todos detalhes específicos demais para serem inventados. Madame, se me permite a ousadia, você acredita que morou neste apartamento? Uma longa pausa. Não, ela disse. Acho que não era meu. Então talvez, disse Poirot lentamente, você tenha sido um convidado. Ou, um intruso. Ela empalideceu. Mas não negou. Uma hora depois, graças à insistência de Poirot e a uma breve, mas eficiente busca policial, o apartamento foi encontrado. Uma mulher chamada Isobel Vane. A semelhança do nome com a letra V não passará despercebida por Poirot. Fora dada como desaparecida 2 dias antes. Seu endereço, um modesto, porém elegante apartamento no 3º andar, na rua Charlotte, correspondia a muitos dos detalhes que a mulher havia descrito. Chegaram enquanto um guarda arrombava a fechadura. Poirot entrou primeiro, gesticulando para que os outros se afastassem até que ele tivesse olhado ao redor. O corredor era exatamente como descrito, estreito, com um longo espelho dourado que o cobria em quase toda a sua extensão. As cortinas eram de veludo carmesim, bem fechadas sobre as altas janelas de guilhotina. Uma única lâmpada estava acesa perto da lareira, lançando um halo amarelo doentio sobre o cômodo. E na frente dele, no tapete, estava o corpo de uma mulher. Poirot não piscou. Isobel Vane já fora bonita. Ainda era, de certa forma. Seu rosto não demonstrava nenhuma contração de dor, apenas surpresa. Seu corpo jazia sobre um tapete escurecido de sangue. A taça de vinho estava por perto, seu conteúdo encharcado no carpete. Um sapato havia caído. O posicionamento, a quietude, o brilho inabalável da lâmpada. Tudo era exatamente como a mulher havia descrito. Ela não tinha inventado nada. Ela tinha visto. Poirot virou-se lentamente. A mulher estava parada na porta, pálida e silenciosa. Mas seus olhos se fixaram na cena com tanta intensidade que a senhorita Lemon, que a observava de trás, respirou fundo. Poirot se aproximou dela. Você estava aqui, ele disse calmamente. Ela assentiu uma vez, como se a sala tivesse falado antes que ela pudesse fazê-lo. Poirot olhou para o policial. Chame a equipe. E I solo preju. Ninguém pode sair e ninguém pode entrar sem minha autorização. Em poucos minutos, o apartamento ganhou vida com a atividade oficial. Fotografias foram tiradas, medições foram registradas. Mas Poirot prestou pouca atenção. Seu interesse não estava na mancha de sangue ou no vidro quebrado. Estava na estante. Nos detalhes. Uma fotografia emoldurada da morta e de um homem na casa dos 50. Terno elegante, bronzeado exagerado, sorriso confiante demais. Poirot guardou a imagem delicadamente no bolso. Um frasco de perfume virado. Cartas em uma gaveta, amarradas com fita. E um item curioso deixado torto. Uma escova de cabelo prateada, com o monograma das iniciais IC. Ele franziu a testa. Não IV, mas IC. Madame, chamou ele gentilmente. Venha. Ela se aproximou. Ele ergueu o pincel. Isso lhe parece familiar? Ela olhou fixamente para ele. Então, quase involuntariamente, levou a mão ao próprio cabelo. Acho que usei uma parecida, ela sussurrou. Poirot assentiu para si mesmo. Um corpo no chão. Um apartamento elegante demais para o acaso. Uma escova de cabelo com as iniciais de outra pessoa. E uma mulher que sabia o nome de um assassino, mas não o seu. As contradições já estavam florescendo. Poirot virou-se para o sargento da polícia. Por favor, determine a identidade de todos os visitantes frequentes deste apartamento. Família, amigos, amantes. Especialmente homens. E especialmente qualquer pessoa cujo nome comece com V. Ou F. A mulher se virou de repente, olhando para o espelho no corredor. Poirot seguiu seu olhar. Eu o vi, disse ela suavemente. Lá dentro. Atrás de mim. Os olhos de Poirot brilharam.
Então precisamos encontrá-lo, madame, disse ele. Pois se ele estava atrás da senhora naquela época, em breve poderá estar na frente de todos nós. E com isso, o caso, já estranho, começou a se aprofundar. Exatamente como por preferia. A noite começava a cair sobre o apartamento, encobrindo os detalhes mais sutis do cômodo com sombras longas e ecos abafados. Poirot permaneceu no centro de tudo, imóvel, enquanto outros se moviam ao seu redor. Policiais da cena do crime murmuravam baixinho. Fotógrafos clicavam. A senhorita Lemon permaneceu perto da porta, com a expressão tensa, sempre atenta à mulher que sabia o nome de um assassino, mas não o seu. Ela ainda estava olhando para o espelho. Poirot observou-a por mais um momento e então deu um passo em sua direção, com a voz baixa. Você disse que o viu. No espelho. Atrás de você. Ela assentiu sem se virar. Não o ouvi entrar. Só o vi quando ele já estava lá. Ele estava com luvas pretas e uma cicatriz. Sua voz tremia, quase inaudível. Uma cicatriz perto do maxilar. Ela se curvava quando ele falava. Poirot virou-se ligeiramente, olhando-se no espelho. Ele refletia o corredor perfeitamente. Qualquer um que estivesse atrás de alguém ali seria pego ali, sua presença visível antes mesmo do som. Uma coisa inteligente, uma coisa perigosa, quando se desejava observar sem ser visto. Ele voltou o olhar para a mulher. Madame, me perdoe. Mas preciso perguntar. A senhora acredita que ele a viu também? Ela fez uma pausa. Sim, disse suavemente. Pouco antes de ele sair. Ele olhou para mim. Como se esperasse que eu estivesse ali. Esperado. Ela assentiu. Ele não pareceu surpreso. Só decepcionado. As sobrancelhas de Poirot se ergueram levemente. A sutileza daquela resposta, o detalhe emocional, era revelador. Não era loucura. Não era invenção. Uma lembrança da memória, não da imaginação. Ele gesticulou para o policial que estava por perto. Vou exigir os pertences pessoais da vítima. Todos os itens recuperados em sua bolsa, sua mesa e seu quarto. E também, acrescentou, uma verificação completa de quaisquer visitantes ou mensagens que ela possa ter recebido na última semana. O policial assentiu e saiu. Poirot voltou-se para a senhorita Lemon. Estamos perto de um fio. Não devemos puxar com muita força, senão ele vai arrebentar. A senhorita Lemon, sempre discreta, fez um leve aceno de cabeça. Ela não tem medo da lembrança, senhor. Ela tem medo do que ela possa revelar. O apartamento revelou seus segredos lentamente. No quarto. Um espaço moderno e de bom gosto. Poirot encontrou um frasco de perfume francês importado e uma caixa de veludo contendo joias muito mais refinadas do que o ambiente sugeria. A mulher, Isobel Vane, não era rica de profissão. Seu nome foi mencionado como consultora de galeria de nível médio, mas seu gosto era inconfundivelmente caro. Alguém andava presenteando-a com coisas. E, no entanto, nenhuma carta de amor, nenhum bilhete, nenhuma lembrança de um admirador devoto. Apenas um pedaço de escrita, cuidadosamente dobrado na gaveta da mesa de cabeceira. Eu avisei. Essa era a única gentileza que eu lhe devia. A caligrafia era elegante, deliberata. Não trazia o frenesi ou o pânico de um amante em sofrimento emocional. Era composta, controlada. E não fora rasgada nem descartada. Ela aguardara. Por quê? Poirot colocou-o em um envelope protetor e voltou para a sala de estar. A mulher estava sentada agora, com o chá intocado ao seu lado. Não havia perguntado seu nome novamente, nem insistido por respostas. Era como se parte dela já soubesse a verdade, mas temesse que ela fosse dita em voz alta. Ele sentou-se ao lado dela e colocou delicadamente o envelope sobre a mesa. Esta nota parece familiar. Ela não tocou, mas se inclinou para a frente, examinando a escrita com os olhos semicerrados. Então, piscou. O F. Ela sussurrou. Foi o que eu lembrei.
Foi o que eu tentei dizer antes. Poirot inclinua-se. Madame, precisamos considerar, e se esse homem, esse F, também a conhecesse? Ela hesitou. Acho que sim. Poirot se levantou e começou a andar lentamente. Ele envia um aviso. Ela não o atende. Então ela morre. E você, de alguma forma, você testemunha isso. Mas você não grita. Você não foge. Você desaparece, sua identidade é despojada, sua memória é fragmentada. Ele parou na janela. Isso não é aleatório, madame. É orquestração. Ela ergueu os olhos, com a voz trêmula. Você acha que ele fez alguma coisa comigo? Para me fazer esquecer? Poirot não respondeu diretamente. Existem muitas formas de violência, madame. Nem todas deixam hematomas. Ele se virou para ela. E alguns ferimentos não são infligidos com os punhos, mas com medo. Na manhã seguinte, 2 acontecimentos aconteceram. A primeira veio por meio de uma investigação inicial da Scotland Yard. Os registros financeiros de Isobel Vane mostravam depósitos recentes. Em dinheiro, indetectáveis, mas significativos. Mais curioso era um registro de cheque em um hotel boutique em Bath, 2 semanas antes, sob o nome E. Caulfield. O nome combinava com as iniciais na escova de cabelo prateada. E a fotografia. Poirot agora tinha um nome para o homem ao lado de Isobel. Felix Caulfield. Um incorporador imobiliário, de 52 anos, divorciado 2 vezes e atualmente envolvido em uma série de disputas imobiliárias de alto valor. Ele tinha um motivo. Tinha dinheiro. E, o mais interessante, tinha saído da cidade no mesmo dia em que o corpo de Isobel foi descoberto. Poirot dobrou a foto novamente, batendo levemente na mesa. Felix Caulfield. Ele a avisara. Ela não ouvirá. Agora ela estava morta. E ainda assim, por que deixar uma testemunha viva? A menos que... Poirot virou-se bruscamente para a mulher, que estava novamente sentada em seu escritório, agora envolta em um dos xales da senhorita Lemon. Madame, posso perguntar uma coisa? Pessoal? Ela assentiu levemente. Você tem medo deste homem? Felix Caulfield. Ela congelou. Então, lentamente, sua mão subiu em direção à têmpora, e os dedos roçaram a linha do couro cabeludo como se estivessem procurando uma memória esculpida na carne. Eu acho que já fui próxima dele, ela sussurrou. Mas não sei se eu o amava. Ou se o odiava. A expressão de Poirot escureceu. Esse é frequentemente o vínculo mais perigoso de todos. Ele sentou-se novamente em frente a ela. Madame, você acredita que ele sabe que você ainda está viva? A voz dela falhou. Eu acho que ele deve. Poirot não se moveu por um instante. Então, levantou-se. Então precisamos agir rápido. Porque se ele acredita que você se lembra, ele tentará terminar o que começou. Ela olhou para ele, alarmada. Você quer dizer que ele virá atrás de mim? Poirot assentiu levemente. A menos que o alcancemos primeiro. Naquela noite, Poirot visitou os escritórios da Caulfield e Sons em Mayfair, um prédio tão elegante e frio quanto a reputação de seu proprietário. Um jovem assistente, visivelmente abalado pela presença repentina e pelas credenciais do detetive, gaguejou que o Sr. Caulfield estava no campo. Poirot deu um sorriso simpático. Sim, acredito que sim. Mas diga-me, ele costuma viajar sem o carro, o casaco ou a carteira? O jovem piscou. Senhor? Poirot apontou para o cabideiro atrás da mesa. Um longo sobretudo cinza estava pendurado ali. A carteira, com monograma, estava ao lado de um livro-razão na prateleira. O assistente hesitou. Ele disse que voltaria na segunda-feira. O sorriso de Poirot se apertou. Esperemos que sim. Vivo. Ele partiu silenciosamente, com a mente a mil. Porque um homem que corre deixa rastros. Mas um homem que desaparece planos. E agora Poirot sabia. Félix Caulfield não saiu para evitar a investigação.
Ele desapareceu para um ato final. Um segundo crime. Ou talvez, a conclusão do primeiro. E somente uma mulher ficou em seu caminho. A mulher que sabia o seu nome. Mas ainda não, a dela. De volta a Viteaven Mansions, Poirot estava diante da lareira, com as mãos levemente entrelaçadas atrás das costas, a luz bruxuleante da lareira dançando nas finas linhas de seu rosto. Ele não era um homem propenso à inquietação, mas naquela noite o ar no cômodo parecia tenso, diluído por muitas perguntas e poucas respostas. Em frente a ele, a mulher dormia no sofá, com o rosto flácido de exaustão, um xale enrolado em volta dela como uma armadura. A senhorita Lemon, voltando silenciosamente da cozinha com um bule de chá de camomila, fez uma pausa antes de entrar. Ela baixou a voz. Ela não teve apetite, Monsieur Poirot. Nem torrodo. Poirot essential. O corpo se lembra do que a mente não consegue. Sua fome aguarda a paz. A senhorita Lemon pousou a bandeja e cruzou as mãos. E. Caulfield. Ah! Disse Poirot suavemente. Ele não espera. Ele se prepara. Ele foi até sua mesa e abriu o arquivo encadernado em couro, agora repleto de anotações, depoimentos, fotografias e fragmentos. Uma imagem em particular, Caulfield e Isobel Vane, próximos demais para serem meros conhecidos, repousava em cima. Poirot deu um leve toque. Há uma simetria nos movimentos dele. Entende? Ele corteja uma mulher. Presenteia-a com riqueza. Conquista sua confiança. E então, algo muda. Um aviso é enviado. Um corpo é encontrado. Mas desta vez, algo interrompeu o padrão. Ele se virou ligeiramente, seu olhar se voltando para a mulher adormecida. Ela não era para viver. Não desta vez. A senhorita Lemon franziu a testa. Mas o que o impediu? Por que deixá-la viva? Poirot ergueu um dedo. Essa, senhorita Lemon, é a rachadura na porcelana. Se descobrirmos por que ele falhou, encontraremos um jeito de prendê-lo. Ouviu-se um suave farfalhar atrás deles. A mulher se mexeu, os olhos se abrindo. Por um instante, a confusão passou por seu rosto como uma nuvem cobrindo o sol. Então, lentamente, ela se sentou. Poirot aproximou-se gentilmente. A senhora está acordada. Ela assentiu levemente. Sonhei com o espelho de novo. Ele esperou. Desta vez, eu me vi, ela sussurrou. Eu estava parada na frente dele, usando um vestido preto e um colar, uma pedra vermelha. Os olhos de Poirot se aguçaram. Você viu no apartamento? O colar. Não, disse ela lentamente. Mas me lembro de sentiló contra a garganta. Pesado. Como um presente que eu não queria aceitar. Poirot olhou para a senhorita Lemon. Não encontramos nenhuma joia dessas no local. A senhorita Lemon respondeu sem hesitar. Talvez tenha sido roubado. Ou talvez, murmurou Poirot, nunca tenha sido verdadeiramente dela. Ele se virou novamente para a mulher. Este sonho foi apenas um reflexo ou você se moveu? Seus olhos se estreitaram. Eu me virei, disse ela. Olhei para trás. O homem estava lá de novo. Mas desta vez, ele não estava usando luvas. Poirot se inclinou. Descreva as mãos dele. Ela fechou os olhos e franziu a testa. Havia um anel. De ouro, com um mostrador quadrado. Acho. Tinha iniciais. Talvez C. Talvez F. Não tenho certeza. Poirot levantou-se lentamente. É o suficiente. Ele caminhou até a escrivaninha, pegou a fotografia novamente e apontou para a mão esquerda de Caulfield. Embora borrado, o contorno de um anel era visível. Poirot viu a foto. Em tinta limpa no verso, na Galeria Caulfield, 8 de junho. A senhorita Lemon deu um passo à frente. Isso foi um mês antes da visita ao hotel em Bath. Poirot essential. E talvez na noite em que nossa testemunha o conheceu. Ele pegou o telefone e discou. Inspetor Japp, por favor, disse ele, quando a ligação foi completada.
Um momento depois, a voz familiar atendeu, meio confusa, meio cansada. Poirot? São 10:30. Então não percamos tempo, mon ami. Preciso da sua ajuda com uma certa galeria, uma que Caulfield abriu para aquisições pessoais. Acredito que seja o local do primeiro encontro da nossa mulher com a vítima, ou talvez, com o próprio Caulfield. Jap Suspiro. Você tem um corpo, um suspeito e uma testemunha. A maioria das pessoas já estaria fazendo as malas. Mas nós não somos a maioria das pessoas, hein, mon cher? Disse Poirot suavemente. Ele recolocou o fone no gancho e voltou. Vamos à galeria de manhã. Talvez a arte falhe, onde a memória falha. A mulher olhou para cima, um lampejo de medo cruzando seu rosto. Não sei se estou pronto. Poirot se aproximou dela, seu tom suave, mas inabalável. Madame, a senhora está mais preparada do que imagina. O passado não desaparece simplesmente. Ele nos espera. E agora, a senhora precisa enfrentá-lo. Na manhã seguinte, sob um céu cinzento e uma garoa constante, Poirot, a senhorita Lemon e a mulher estavam diante de um prédio com fachada de vidro, discretamente aninhado entre um comerciante de vinhos e um livreiro em Bloomsbury. A placa dizia: Colecionadores Caulfield em aço escovado. Lá dentro, a galeria estava silenciosa, o tipo de silêncio que eleva os objetos e abaixa as vozes. Óleos e pinturas abstratas pendiam em longos corredores brancos, e em uma sala nos fundos, através de uma porta entreaberta. Havia uma coleção de vitrines repletas de joias, moedas antigas e relíquias obscuras. Foi ali que a mulher parou de repente. Poirot percebeu o brilho nos olhos dela. O que foi, senhora? Ela levantou a mão, apontando para uma das caixas. Lá dentro, aninhado sobre veludo preto, havia um pingente de rubi, vermelho escuro, em uma pesada moldura de ouro. Isso, ela sussurrou. É o colar. Do espelho. Poirot examinou atentamente. A etiqueta abaixo dizia: Pingente de rubi bizantino, venda privada, EC/7. Ele assentiu. Anote o código, senhorita Lemon. SC, talvez para o dono original. Ou talvez para o destinatário. De qualquer forma, não era de Isobel Vane. A senhorita Lemon anotou. Será que o 7 se refere a uma data? Ou um número de uma série? Murmurou Poirot. Talvez ela fosse uma entre várias. Ele se virou para o assistente da galeria, que agora os observava com cautela. Poirot deu um passo à frente, apresentando seu cartão. Gostaria de uma lista de todas as aquisições privadas recentes do Sr. Caulfield. Principalmente joias. O assistente hesitou. Isso é confidencial. A voz de Poirot baixou. E isso é assassinato, monsieur. Sugiro que reconsidere. 5 minutos depois, eles tinham a lista. 8 nomes. 7 mulheres. Uma compra anônima. Poirot os examinou atentamente. Um nome se destacou. Helena Caulfield. Listado como comprador doméstico, marcado discretamente ao lado da etiqueta EC7. Ele entregou a página à senhorita Lemon. Verifique o endereço. Imediatamente. A mulher, tremendo levemente, olhou novamente para o pingente. Eu não acreditei nisso. Tenho certeza. Mas talvez, disse Poirot gentilmente, tenha sido comprado para você. Ela o encarou, e algo em sua postura mudou. Sutil, mas inconfundivelmente. Um arrepio de compreensão a percorreu. Você acha que Helena Caulfield sou eu? É possível, disse Poirot. Ou talvez você deva acreditar nisso. De qualquer forma, o nome é um fio condutor. Vamos puxá-lo com cuidado. A senhorita Lemon retornou um momento depois, com um pedaço de papel na mão. O endereço é em Hampstead. Casa geminada, ocupação dupla. Ninguém atendeu o telefone. Os lábios de Poirot se apertaram. Então faremos uma visita. Antes que a verdade decida ir embora novamente.
Ele se virou para a mulher. Está pronta, senhora. Ela hesitou. Então, com uma força silenciosa, assentiu. E quando eles voltaram para a chuva, Poirot sentiu o equilíbrio do mistério mudar. Um nome estava próximo. E com isso, o acerto de contas que se seguiu. A casa geminada de Amstrad ficava atrás de uma cerca viva de bucho encharcado pela chuva, elegante e independente. Era o tipo de casa que falava muito pouco em voz alta. Riqueza era murmurada ali, não gritada. Poirot estava diante do portão de ferro forjado, com o guarda-chuva debaixo do braço, gotas de chuva salpicando a aba do chapéu. A mulher ao lado dele apertou o casaco emprestado em volta do corpo. Ela não falará durante a viagem, mas algo em seu olhar endurecera. Menos medo agora, mais um preparo silencioso para algo há muito esperado. A senhorita Lemon permaneceu no carro, com um caderno na mão, caso a visita exigisse documentação repentina. Poirot admirava tamanha prontidão, embora suspeitasse que as respostas daquele dia não viriam em rajadas, mas em sussurros cuidadosos e em camadas. A porta foi aberta não por uma empregada, mas por uma mulher de quase 40 anos. Maçãs do rosto salientes, cabelo ruivo preso com esmero, uma blusa de seda sob um blazer escuro. Ela as encarou com leve surpresa, mas sem apreensão. Sim. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Madame, eu sou Hercule Poirot. Podemos conversar? Os olhos dela se voltaram para a mulher ao lado dele. Por um breve momento, a expressão bem cuidada vacilou. Receio que eu. Você é Helena Caulfield? Poirot interrompeu gentilmente. Sim, disse ela por fim, embora não sem cautela. Sou eu. Poirot deu um leve sorriso. Então não vai demorar muito. Relutantemente, ela os deixou entrar. O corredor era todo de madeira clara e móveis minimalistas. Recentemente reformado, Poirot notou, mas não habitável. Um lugar mantido apresentável pela aparência, não pelo conforto. Eles foram conduzidos a uma sala de estar, onde uma pintura abstrata estava pendurada acima de uma lareira de pedra. Ela vibrava com um gosto estéril. Helena sentou-se em frente a eles, pernas cruzadas, braços cruzados, mais calculista agora do que cautelosa. Você disse que era Poirot. Tipo. Ou Poirot. Exatamente a mesma, disse ele com orgulho educado. E esta, acrescentou, com um gesto gentil, é a mulher que pode, ou não, compartilhar seu nome. Helena olhou para a mulher agora, abertamente. Sem ofego. Sem reconhecimento, fingido ou real. Apenas um olhar longo e sereno. Eu nunca a vi antes, ela disse. As mãos da mulher se contraíram no colo. Ela não disse nada. Poirot cruzou as mãos cuidadosamente. Madame Caulfield. Estamos investigando a morte de uma mulher chamada Isobel Vane. A senhora já deve ter lido sobre isso. O corpo dela foi encontrado há 3 dias em seu apartamento perto da rua Charlotte. Uma pausa. Ouvi uma coisa no rádio, respondeu Helena. Mas eu não leio tabloides. O que isso tem a ver comigo? A voz de Poirot era suave. Os pertences dela incluíam um colar, um pingente de rubi, um que foi vendido na galeria particular do seu marido, etiquetado com o seu nome. SE/7. Algo brilhou em seus olhos, quase irritação, não surpresa. Eu nunca comprei. O Félix cuida de todas as transações privadas da galeria. Ele costuma usar meu nome por discrição com os clientes. Não é nada incomum. Mesmo quando o item parece combinar com um colar descrito por uma mulher que afirma ter testemunhado um assassinato. Poirot inclinou a cabeça. Helena voltou o olhar para a outra mulher. É o que ela diz. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Madame, acreditamos que seu marido se envolveu em relacionamentos com mulheres das quais mais tarde se distanciou por meio de intimidação ou manipulação. Isobel era uma delas. Esta mulher pode ter sido outra. Mas o que não está tão claro é seu papel. Meu papel. Helena repetiu, e agora havia frieza em seu tom. Sim. Seja você um cúmplice involuntário,
ou consciente. Seu maxilar ficou rígido. Você está insinuando alguma coisa, disse ela lentamente. Mas não tem provas. Meu marido viaja com frequência. Ele conhece pessoas. Não mantém um registro de todas as mulheres com quem ele se relaciona. Se uma delas acabou morta, isso não é problema meu. A menos que você a tenha avisado, disse Poirot gentilmente. A menos que você tenha enviado o bilhete que encontramos. Helena piscou. Poirot enfiou a mão no casaco e tirou o envelope. Abriu-o e estendeu o pedaço de papel dobrado, oferecendo-o a ela. Eu avisei. Essa era a única gentileza que eu lhe devia. F. Ele observou o rosto dela. Ela não pegou o bilhete. Em vez disso, riu, curta e sem graça. Essa não é a letra do Félix. Poirot assentiu. Não é. Ele esperou. Helena olhou para ele e depois para a mulher. Eu escrevi, ela disse finalmente. A sala ficou silenciosa. Poirot curvou a cabeça ligeiramente. Merci. Eu não sabia o que ele tinha feito, disse ela, com a voz mais baixa. Não exatamente. Mas eu tinha uma suspeita. Ele estava se encontrando com a Isobel com frequência. Encontrei recibo. Aquele pingente. Eu o confrontei. Ele ignorou. Disse que era um presente de negócios. Mas eu vi o padrão. Que padrão? Poirot perguntou suavemente. Ela não foi a primeira, sussurrou Helena. Félix. Ele não vai embora assim. Ele quebra. Ele a seduz, dá presentes, faz com que se sintam escolhidas. E então ele se torna frio. Elas acham que fizeram algo errado. Tentam persegui-lo. Ele odeia isso. Ele as chama de parasitas. Isso o torna violento. Poirot não disse nada, permitindo que o silêncio se prolongasse. A mulher ao lado dele tremeu levemente, mas não desviou o olhar. Eu o segui uma vez, continuou Helena. Até o apartamento da Isobel. Não entrei. Mas os vi pela janela. Mais tarde, deixei aquele bilhete na caixa de correio dela. Foi covardia. Não a avisei direito. Fiquei com medo. Com medo dele? Perguntou Poirot. Os olhos dela encontraram os dele. Você não sabe como ele é. Acho que sim. Poirot se levantou. Onde está seu marido, Madame Caulfield? Ela olhou para baixo. Ele disse que estava dirigindo para Dorset. Mas deixou a carteira e o casaco. Pegou um trem. Eu acho que ele foi até a outra mulher. Aquila que escapou. Ela olhou para a mulher então, olhou de verdade. Seus olhos se arregalaram. Ah, ela suspirou. É você. A mulher estremeceu. Você é Helena. Helena Caulfield. Você já existia antes de mim. Poirot se interpôs gentilmente entre eles. Acreditamos que essa mulher assumiu o seu nome em algum momento, ou que ele lhe foi imposto. Talvez durante um relacionamento com o seu marido. Talvez para proteger a própria identidade, ou para apagá-la. Helena estava pálida agora. Ele disse que você estava instável. Que você tinha fugido. Ele disse que eu não deveria tentar entrar em contato com você, que você era perigosa. A mulher se levantou lentamente. Ele me trancou. Disse que eu tinha imaginado tudo. Que os hematomas não eram reais. Que o colar não significava nada. Agora me lembro. Tentei ir embora. Disse que ia à polícia. Helena aprendeu a respirar calmo. É por isso que ele fez você esquecer, ela disse calmamente. A voz de Poirot estava calma. Não com drogas. Com medo. Com repetição. Com manipulação. Tempo suficiente sob o comando dele, e até seu nome começa a soar estranho. A mulher assentiu. Ele disse que eu era Helena. Que eu sempre fui Helena. E então, uma noite, eu o vi matá-la. Eu vi Isobel. E eu corri. Poirot cruzou as mãos. Precisamos encontrá-lo antes que ele termine o que começou. Helena falou devagar. Tem uma propriedade. Em Sussex. Não está listada. Ele a chamava de pomar.
Ele só levou algumas pessoas para lá. Se ele foi para algum lugar, é lá. Poirot se virou para a senhorita Lemon, que havia entrado despercebida. Entre em contato com o inspetor Japp. Mande a polícia de Sussex cercar a propriedade. Em silêncio. A senhorita Lemon já estava discando. Poirot olhou mais uma vez para as duas mulheres, espelhos uma da outra, uma acabando de despertar de uma prisão de silêncio, a outra percebendo que a tinha visto ser construída. Lá fora, o céu clareara. Mas algo muito mais sombrio ainda espreitava. Sob as árvores do pomar, atrás de uma porta trancada, onde um homem com uma cicatriz e sem consciência fora amarrar o último fio de sua crueldade. E Poirot, como sempre, pretendia chegar antes do fim. O carro avançava rapidamente pelo fim da tarde, a névoa londrina dando lugar à paisagem campestre. Sussex estendia-se por colinas suaves e semi-sinuosas, a estrada subia constantemente em direção à extremidade norte de uma floresta marcada no mapa simplesmente como Orchard Hollow. Poirot estava sentado com as mãos cruzadas, os olhos semicerrados não de sono, mas de reflexão. A mulher, Helena, como agora sabiam que ela fora um dia, estava sentada ao lado dele, quieta, sua respiração quase inaudível por causa do som dos pneus no asfalto molhado. Havia um peso entre eles, não de silêncio, mas de expectativa, e da terrível lógica que os trouxera até ali. Lemon estava sentada em frente, com o casaco abotoado até o pescoço e o bloco de notas firmemente agarrado ao colo. Ela havia falado com Japp mais cedo. Os preparativos já haviam sido feitos. As autoridades locais esperariam, discretamente, ao longo das estradas secundárias de acesso. Poirot insistera. Esse confronto não poderia ser frustrado às pressas. O homem que procuravam era inteligente, meticuloso e, acima de tudo, paciente. Ele não vai acreditar que você está vivo, murmurou Poirot, sem olhar para cima. Essa é a nossa vantagem. Helena, agora recuperando o nome que havia sido apagado, assentiu lentamente. Ele acha que a memória foi destruída. Mas a memória, madame, disse Poirot gentilmente, nunca é tão fácil de arrancar. Como uma erva daninha, ela dorme, se retorce sob a superfície. E então, quando o sol retorna, ela cresce novamente. Eles viraram por uma viela mais estreita, as árvores se fechando como a borda de um conto de fadas. A casa finalmente apareceu. Uma construção de pedra clara com persianas pretas e era subindo pela parede sul. Isolata, elegante, modesta. Um lugar projetado para não ser notado. Poirot levantou a mão. Pare aqui mesmo. O motorista parou lentamente. Poirot saiu para o vento, o cheiro de musgo e casca de árvore úmida pairando no ar. Ele sinalizou para um segundo carro enfiado em uma curva da estrada atrás deles. 2 policiais à paisana saíram e aguardaram sua ordem. Vamos em frente com cuidado, disse Poirot. Sem ataques. Sem ameaças. Se ele a vir de repente, sem aviso, pode agir precipitadamente. Falarei com ele primeiro. Espere até eu dar o sinal. A senhorita Lemon permaneceu perto do carro. Helena, com o rosto pálido, mas firme, caminhou ao lado de Poirot através do portão de ferro e subiu o curto caminho de cascalho. A porta da frente estava destrancada. Poirot abriu-a sem cerimônia. Lá dentro, o ar estava impregnado de poeira e janelas fechadas. O saguão dava para um longo corredor, mal iluminado, com uma escada ao fundo. Tudo cheirava levemente a tabaco e verniz. Não havia sinais de vida recente, nenhuma xícara de chá, nenhum casaco no cabide, nenhum sapato chutado preguiçosamente perto do tapete. Mas o nariz de Poirot se contraiu. Ele reconhecia a presença quando ela persistia, mesmo em cômodos silenciosos. Eles se moveram mais para dentro. Uma sala de estar surgiu à direita. Estantes, um pequeno bar, cadeiras de couro. Os móveis estavam limpos demais. Desocupados. A cozinha também não continha nada, exceto uma garrafa de uísque aberta no balcão e um único copo, vazio. Então, acima deles, um som. Não são passos.
Não é movimento. Respirando. Poirot virou-se para Helena e gesticulou para que ela esperasse do lado de fora da porta. Ela o fez sem dizer uma palavra, com as mãos espalmadas contra os flancos. Ele subiu a escada com uma leveza que desmentia sua idade, seus passos mal rangendo na madeira velha. No topo, o corredor era curto, com 3 portas à esquerda e uma à direita. A primeira dava para um pequeno quarto de hóspedes. A segunda, para um banheiro. A terceira, para o Peru. A porta estava entreaberta. Lá dentro, havia um escritório. Uma luz quente e dourada filtrava-se através. De persianas inclinadas. E no centro dele, sentado a uma escrivaninha, estava Félix Caulfield. Ele não se virou. Eu estava me perguntando quando você chegaria, disse ele calmamente. Você é mais lento do que eu esperava. Poirot não disse nada, apenas entrou na sala com cuidado. Félix se virou então, com um sorriso cortando seu rosto. Sua cicatriz, tênue mas inconfundível, curvou-se levemente quando ele ergueu o copo na mão. Gostaria de uma bebida, Monsieur Poirot? Prefiro clareza ao álcool, respondeu Poirot. Caulfield riu baixinho. Então você veio ao lugar errado. Poirot examinou a sala. Havia uma pistola sobre a mesa. Não apontada, mas presente. Uma grossa pasta de papel manilha estava ao lado, com papéis espalhados. Vejo que você está preparando alguma coisa, disse Poirot suavemente. Félix deu de ombros. Um homem deveria estar preparado para o fim de uma história, não é? Poirot assentiu. Principalmente as histórias que ele mesmo começa. Os olhos de Félix brilharam. Ela te contou tudo. Não, senhor. Ela se lembrou. O sorriso de Félix vacilou. Incrível, murmurou ele. Eu tinha certeza de que tinha quebrado. Poirot se aproximou. Não, monsieur. O senhor apenas a cobriu com mentiras. E mentiras não destroem a memória, elas a preservam. Em âmbar. Ele olhou para a pasta sobre a mesa. Devo assumir que isso contém os outros. Félix recostou-se. Você pode presumir o que quiser. Não vai mudar nada agora. Poirot inclinou a cabeça. Pelo contrário. O senhor está redondamente enganado, monsieur. Tudo pode mudar, no exato momento em que um homem como o senhor acredita que nada pode. Ele pegou a pasta, e Félix não o impediu. Lá dentro, havia fotografias. Mulheres. Nomes. Cartas. Transações. Um livro-razão inteiro de vidas passadas. E na última página, um passaporte. Um falso. A imagem de Helena, um sobrenome diferente. Uma assinatura forjada com delicada confiança. Poirot fechou. Você pretendia desaparecer, ele disse suavemente. Sim, respondeu Félix. E teria feito isso. Se ela não tivesse fugido. Porque ela viu você, disse Poirot. Félix não respondeu. Poirot se aproximou. Ela viu você matar Isobel Vane. O maxilar de Félix ficou tenso, mas ele não falou. Poirot olhou para a porta. Helena, ele chamou. Ela entrou lentamente. Seus olhos encontraram os de Félix, e algo indecifrável passou entre eles. Ele não disse nada. Mas a cicatriz em seu rosto se aprofundou junto com a tensão de seu maxilar. Você roubou o nome dela, disse Poirot. Depois tentou apagar a memória dela. Você falhou. Félix se levantou. Lentamente. A pistola permaneceu sobre a mesa. Ela deveria ter esquecido. Esse era o acordo. Não houve acordo, disse Helena, com a voz firme. Você decidiu. Ele riu. Você sempre foi dramática. Você sempre foi um covarde. Félix estendeu a mão para o copo em vez da arma. Poirot não o impediu. Os policiais entraram atrás de Helena, em silêncio, sua presença preenchendo a sala com um tom definitivo. Félix virou-se mais uma vez para Poirot. Ela nunca mais será a mesma, sabia? Nem com as suas grandes deduções. Poirot assentiu gravemente. Não, senhor.
Mas ela estará ela mesma. E enquanto Félix Caulfield era levado para fora, com os ombros caídos não pela culpa, mas pela depressão profunda de um homem que havia perdido o controle da história que achava que só ele poderia escrever, Poirot se voltou mais uma vez para Helena Caulfield. O verdadeiro. Seu passado, madame, disse ele gentilmente, foi roubado. Mas seu futuro? Isso ainda não foi escrito. Lá fora, as árvores do pomar balançavam ao vento e, pela primeira vez em anos, seu silêncio era honesto. A chuva havia cessado quando saíram da casa do pomar. Nuvens pairavam sobre as colinas de Sussex em um silêncio contundente, e o caminho de volta ao carro estava coberto de pétalas caídas, como se o próprio vento tivesse virado silenciosamente a página de algo há muito enterrado. Poirot caminhava lentamente ao lado de Helena, cujos passos agora carregavam o peso estranho de alguém saindo de uma história em que não sabia que estava. Seus olhos, antes embotados pela confusão, estavam aguçados por algo mais firme agora. Não certeza, não, isso levaria tempo. Mas presença. A memória havia retornado, e com ela, a identidade. Ou pelo menos o primeiro e frágil esboço de uma. A senhorita Lemon esperava ao lado do carro, com a compostura intacta, embora Poirot percebesse pela tensão em sua postura que ela havia percebido o peso do que acontecerá lá dentro. Ela abriu a porta para Helena sem dizer uma palavra. Os policiais prenderam Félix Caulfield sem resistência. Ele não fez nenhuma declaração, não ofereceu nenhum apelo, como se as palavras estivessem agora abaixo de sua capacidade. O homem que outrora orquestrava as realidades das mulheres com charme cirúrgico finalmente encarara uma verdade que não podia apagar. A de que a mente, por mais ferida que estivesse, poderia sobreviver a ele. De volta a Londres, a noite lançava uma cortina cinzenta sobre o horizonte. O apartamento de Poirot estava silencioso, o chá fervendo no aparador, o calor dos lampiões a gás suavizando o retorno à rotina. No entanto, o quarto parecia mudado. Não pelos móveis ou pela iluminação, mas pelo que havia passado por ele. Helena estava perto da janela, seus olhos percorrendo as manchas de água secando no vidro. Eu me lembro da minha irmã, disse ela após um longo silêncio. A voz dela. Ela tinha uma risada que terminava em tosse, como se estivesse sempre surpresa consigo mesma. Ela costumava usar verde, um tom horrível nela, mas não se importava. Poirot pousou o chá delicadamente ao lado dela. Isso é bom, madame. São essas coisas que a memória devolve quando está pronta, não sob força, mas em segurança. Ela se virou para ele. Ele vem em pedaços estranhos. Num momento estou olhando para um espelho que não parece meu. No outro, estou segurando uma xícara na cozinha e sei onde o açúcar é guardado. Você não foi apagada, disse ele suavemente. Apenas enterrada. A voz dela ficou tensa. Ele me fez pensar que a culpa era minha. Cada contusão, cada mentira, ele disse que eu os provoquei. Que eu era instável. E depois de um tempo, eu acreditei. Poirot assentiu, sem interromper. A pior crueldade, ele sabia, não era o golpe. Era reescrever a verdade. Helena olhou ao redor da sala. E agora estou aqui. No seu apartamento. Com meu nome de volta, e sem ideia do que fazer com ele. Poirot ergueu a xícara. Beba seu chá, madame. Depois, decida-se, não de uma vez, mas aos poucos. O ego retribui com uma gentileza de cada vez. Ela deu um leve sorriso. E depois? Poirot ergueu uma sobrancelha. Então, quem sabe, você volta a pintar. Sua boca se abriu em surpresa. Como você? Havia leves calos no seu polegar e dedo médio direitos. Do tipo que alguém segura com um pincel, não com uma caneta. O cheiro de óleo de linhaça estava no seu casaco quando você chegou, e você tinha uma pequena mancha de pele seca abaixo da clavícula, onde não dava para ver. Ela olhou fixamente para ele. Eu não sabia até agora, disse ela baixinho. Mas eu pinto. Ele assentiu. A senhora não se perdeu, madame. Só esteve ausente. O sino tocou então, brusco,
mas educado. A senhorita Lemon atendeu e retornou um momento depois com o inspetor-chefe Japp a reboque. Ele parecia cansado, suado pelas ruas, mas satisfeito. Ele não se opôs, relatou Japp. Não pediu um advogado. Nem pediu um cigarro. Ficou ali sentado, olhando como se o último ato tivesse terminado e ele tivesse perdido os aplausos. Poirot assentiu. Ele entendeu que havia perdido a narrativa. Exatamente. E já vai tarde, Japp suspirou. Vamos desmontar essa pasta por semanas. Tem material suficiente lá para implicá-lo em pelo menos outros 2 supostos suicídios. Ambas as mulheres. Mesmo padrão. Preparado, isolado, descartado. E sempre o mesmo método, disse Poirot. Quebrá-los até que se esqueçam de falar. Japp balançou a cabeça. Ele quase conseguiu. O olhar de Poirot voltou-se para Helena, que agora estava parada em silêncio ao lado da estante. Mas não totalmente, disse ele. Japp pegaria. Vamos precisar do depoimento dela. Sem pressa, claro. Mas quando ela estiver pronta. Helena assentiu. Eu vou dar. Japp se virou para sair, mas hesitou. Ah, e mais uma coisa. Encontramos um segundo passaporte. Outro pseudônimo. Parece que ele planejava desaparecer completamente sob um terceiro nome. Um sem Helena, sem galeria, sem vestígios de sua vida passada. Poirot deu um pequeno suspiro. Mas você não pode desaparecer, mon ami, quando a memória o persegue. Japp saiu e o silêncio retornou novamente à sala. Helena caminhou até a mesa, pegou a foto de Isobel Vane, aquela que Poirot havia estudado por tanto tempo. E sentou-se ao lado dela. Ela foi mais corajosa do que eu, ela disse suavemente. Não, madame, disse Poirot. Ela simplesmente correu mais cedo. Ele enfiou a mão na gaveta e tirou a escova de cabelo prateada com as iniciais EC. Ela olhou para ela por um momento e então a pegou com as 2 mãos. Isso era meu, ela disse. Sim. Eu costumava pentear meu cabelo com ele todas as manhãs. Ele me fazia pensar que era de outra pessoa. Poirot não disse nada. Observou-a atentamente. Agora me lembro, sussurrou ela. Deixei para trás uma vez, quando tentei ir embora. Ele me devolveu no dia seguinte, mas com as iniciais dela. De Isobel. Como se dissesse que eu não tinha mais direito a ele. Uma crueldade sutil, disse Poirot, mas não permanente. Ela colocou o pincel no chão delicadamente e olhou para cima. Quero recuperar meu apartamento, ela disse. Poirot inclinou a cabeça. Pode levar algum tempo até que seja divulgado. Não o apartamento, disse ela. O espaço. Independência. O silêncio. Quero minhas manhãs de volta. Ele sorriu. Então você precisa levá-los. Ela se levantou. E acho que vou pintá-la. Isobel. Só uma vez. Poirot ficou ao lado dela. Uma homenagem merecida. Enquanto o fogo se acalmava em um suave brilho âmbar, Poirot a observou caminhar em direção à janela, sem mais se afastar do próprio reflexo, mas encarando. Não houve alarde. Nenhum floreio dramático. Apenas uma mulher se levantando novamente em seu próprio nome. E Poirot, com as mãos cruzadas atrás das costas, permitiu-se um último pensamento. O caso não terminou apenas com justiça, mas com a memória restaurada. E no silêncio após a crueldade, essa foi a resolução mais rara de todas. Os dias que se seguiram passaram lentamente, não por inércia, mas por deliberação. Como se o mundo tivesse expirado e agora estivesse tomando medidas cuidadosas para não perturbar o terreno frágil recém-limpo. Helena permaneceu em Londres, não no hospital como Japp sugerira, nem em um abrigo seguro e vigiado, mas em uma modesta pensão nos arredores de Kensington Gardens, recomendada pela própria senhorita Lemon. Era silenciosa, anônima e cheia de detalhes comuns. Xícaras de chá floridas, pisos rangendo, uma senhoria que esquecia nomes, mas se lembrava dos pedidos de café da manhã com precisão inabalável. Poirot visitou-o na terceira manhã após a prisão de Caulfield.
Chegou sem cerimônia, carregando um pequeno pacote debaixo do braço e usando um cachecol, apesar do tempo ameno. O quarto estava claro, o sol batendo suavemente através das cortinas transparentes. Helena estava perto da janela com um bloco de desenho no colo, o carvão manchando a lateral da mão. Ela não se levantou quando ele entrou. Não me lembro se já fui boa nisso, disse ela sem olhar para cima. Mas meus dedos parecem saber o caminho. Poirot deu um passo à frente e colocou o pacote na mesa próxima. A memória vive em muitos lugares, madame. Na mente, sim, mas também na mão, na respiração, no ângulo do pulso quando se traça uma linha. Ela deu um leve sorriso e colocou o bloco de lado. É estranho. Continuo esperando que o mundo me diga que sou outra pessoa de novo. Mas, até agora, tem sido silêncio. Poirot Essential. Porque agora é a sua voz que preenche o espaço. Ela olhou para o pacote. O que é isso? Um presente, disse Poirot, despreocupadamente. Ou talvez, mais precisamente, uma retribuição. Ela o desembrulhou com dedos cuidadosos. Dentro estava a escova de cabelo de prata, agora polida, com as iniciais gravadas com seu nome completo. Helena Catherine Wells. Ela prendeu a respiração. Eu nunca me lembrava do meu sobrenome. A voz de Poirot suavizou. Estava num cartório, escondido atrás de um requerimento lacrado para a galeria. Você assinou uma vez. Há muito tempo, de próprio punho. Caulfield redigiu o documento em cópias oficiais, mas não o destruiu. Deu um certo trabalho, mas a senhorita Lemon é muito persistente. Helena passou o polegar sobre as iniciais. Eu não achei que queria isso. Sobrenome. Patricia Destant. Como algo de uma vida passada que eu não sabia como reivindicar. E agora? Perguntou Poirot. Ela fechou a tampa delicadamente. Agora parece que me era devido. Eles sentaram-se juntos no silêncio suave, enquanto a chaleira começava a chiar levemente na cozinha. Você falou com ela? Perguntou Helena por fim. A esposa dele. A outra Helena. Poirot Essential. Sim. Ela decidiu pedir o divórcio. Discretamente, mas com firmeza. Ela se estabeleceu em Oxford City. Voltou a lecionar. Literatura clássica, eu acho. Ela parecia fria, murmurou Helena. Ela parecia ferida, corrigiu Poirot gentilmente. Mas também corajosa. Nem todos os que permanecem em um casamento cruel são cúmplices. Alguns estão simplesmente esperando por uma saída pela qual possam passar sem se quebrar. Helena assentiu lentamente. Tem mais uma coisa, disse Poirot, após uma pausa. Você pode recusar, mas eu seria negligente se não oferecesse. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno envelope. Dentro havia um cheque, de valor substancial. O que é isso? Helena perguntou, estreitando os olhos. O espólio de Isobel vem, disse Poirot calmamente. Ela não tinha família sobrevivente. Em seu testamento final, havia uma emenda não executada, redigida, mas nunca protocolada, nomeando você como beneficiária. Para um fundo de apoio a moradias para mulheres criativas. Uma ideia compartilhada, ao que parece, que vocês já haviam discutido. Japp confirmou a caligrafia. O advogado honrou a intenção. Helena olhou fixamente para o cheque. Mal me lembro dela, disse ela. Da voz, sim. Do perfume, estranhamente. Mas não muito mais. Ela se lembrou de você, disse Poirot. E isso também é uma espécie de legado. Por um tempo, eles não disseram nada. Então Helena guardou o cheque de volta no envelope e o colocou na mesa ao lado da escova. Vou usá-lo, disse ela. Para recomeçar. E talvez para construir algo seguro, para outra pessoa. Poirot sorriu. Você já fez mais do que muitos que viveram sem esquecer. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando uma criança perseguindo pombos no caminho do jardim abaixo. Ele me ensinou como é fácil duvidar da própria mente, disse ela.
Sentir-se deslocado no próprio reflexo. Mas você. Ela se virou para ele, com a voz firme agora. Você me ajudou a encontrar o quadro novamente. Poirot também se levantou, alisando delicadamente os punhos. A senhora fez a descoberta, madame. Eu apenas garanti que o espelho permanecesse intacto. Lá fora, a manhã já havia se transformado em pleno dia. Poirot despediu-se com a dignidade serena de um homem que sabia quando sua presença não era mais necessária, e quando o silêncio fazia mais bem do que as palavras. De volta à Viteaven Mansions, o apartamento o recebeu com o conforto da rotina. O relógio tic-taqueando, o arranjo simétrico das almofadas, o leve aroma de esmalte de limão. A senhorita Lemon estava em sua mesa, digitando sem parar, com um novo arquivo já pronto. Ele sentou-se e abriu. Um caso menor, em comparação. Uma escultura desaparecida. Noivoso spito. Um casaco de pele confundido com um corpo. A vida, como sempre, seguiu em frente, confusa e misteriosa, irreverente diante da finalidade. No entanto, mesmo enquanto começava a ler, os pensamentos de Poirot persistiam. Não no assassino, mas na mulher que um dia tivera um nome do qual ela não conseguia se lembrar. Uma mulher que estivera ao lado de um assassino e viverá, não apenas em sobrevivência, mas em recuperação. E ocorreu-lhe, não pela primeira vez, que a justiça mais verdadeira nem sempre era encontrada num tribunal. Às vezes, era encontrado em um espelho. E a decisão de acreditar nisso. Uma semana se passou. Depois outro. E com isso, os últimos resquícios do caso Caulfield começaram a se instalar nos cantos mais tranquilos da cidade. Registros judiciais processados, arquivos lacrados, depoimentos guardados em cofres que um dia acumulariam poeira e perderiam o vigor. Félix Caulfield permaneceu preso, aguardando julgamento por acusações muito mais abrangentes do que Poirot havia inicialmente previsto. Fraude, coerção de identidade, abuso psicológico e, é claro, o assassinato de Isobel Vane. Testemunhas se apresentaram, pedaços dispersos, antes assustados demais para falar, agora encorajados pela quebra do silêncio. Não era justiça consumada, mas justiça iniciada. E essa, Poirot sempre acreditara, era a mais honesta. Ainda assim, o assunto deixou seu peso sobre ele. Ele não era um homem que se deixava levar pelas consequências, mas certos casos perduravam, não pela violência, mas pela crueldade silenciosa. Este não fora barulhento. Não houve envenenamento dramático, nem reunião ostensiva de suspeitos em volta de uma lareira na sala de estar. Nenhuma arma escondida, nenhuma passagem secreta. Apenas uma mulher despojada do próprio nome, abandonada vagando com a memória de outra pessoa gravada em seus ossos. E assim, quando o convite chegou em um cartão de linho impecável, endereçado à mão em letras cursivas a carvão, Poirot reconheceu o nome antes mesmo de desdobrar o bilhete. Helena Catherine Wells, exibição privada sexta-feira 19h30 Galeria Elan Sorro. Não houve floreios. Nenhuma explicação. Nenhum título para a exposição. Apenas a hora, o lugar e o retorno silencioso de uma mulher ao seu próprio nome. Ele chegou cedo. A galeria era um espaço modesto, de 2 níveis, aninhado entre uma livraria e uma alfaiataria, com a vitrine parcialmente fosca e iluminada por suaves arandelas de âmbar. Lá dentro, o ar era quente, com verniz e telas novas. Não estava lotado, talvez uma dúzia de visitantes circulasse em pares ou sozinhos diante das peças, com as cabeças inclinadas, pensativas. Nada de folhetos, nada de comentários. Apenas paredes brancas, pisos polidos e silêncio. Poirot foi até a primeira pintura. Não era um retrato no sentido tradicional, sem rosto, sem forma. Mas algo inconfundivelmente humano vivia na pincelada. Um corredor pintado a óleo e sombra. Um espelho sem reflexo. E no canto, quase invisível, o contorno de um sapato de mulher. Um sapato caído. Ele ficou parado diante dela por um longo momento. A segunda peça era mais direta. Um rosto dividido ao meio. Um lado magro, sem cor, como se apagado. O outro vívido, olhos fechados,
mas vivos de tensão. Uma cicatriz percorria a bochecha, pintada não de vermelho, mas de folha de prata, refletindo a luz de forma diferente de cada ângulo. O terceiro não passava de um nome. Rabiscado repetidamente em vários tons de preto e cinza até a tela adquirir camadas com uma profundidade que quase sangrava. O nome, Helena. Escrito à mão, à máquina, invertido, borrado, rabiscado em cursivo e em bloco, até que não significasse mais uma pessoa, mas a ideia de ter um nome. Poirot soltou um suspiro que não sabia que estava aprendendo. Uma voz familiar interrompeu. Eu não tinha certeza se você viria. Ele se virou. Helena estava parada na soleira de uma porta lateral, vestindo uma blusa de gola alta preta e calças levemente manchadas de ocre. Suas mãos exibiam resquícios de pigmento, do tipo que permanece independentemente de quantas vezes se lave com terebintina. Claro que vim, disse Poirot. Nunca perco o final de um mistério, mesmo quando se torna arte. Ela sorriu levemente e caminhou ao lado dele, seus passos suaves no chão polido. Não consegui pintar nos primeiros dias, disse ela. Toda vez que tentava, eu a via. Isabel. O rosto dela. As mãos dela. Então, parei de tentar pintá-la e comecei a pintar o que eu lembrava de ser amiga dela. Ela teria gostado disso, disse Poirot. Espero que sim. Eles passaram para a próxima peça. Esta era a mais clara. Uma janela escancarada. Uma brisa sugerida pelo movimento das cortinas. Lá fora, folhagens indistintas de jardim. Mas em primeiro plano, sobre uma mesa, uma única escova de cabelo prateada. Suas iniciais visíveis. Você se lembrou do formato completo, disse Poirot suavemente. Lembrei-me do peso, respondeu Helena. E então ele voltou. Ele olhou para ela então, observou a calma em seu rosto, não exatamente paz, mas posse. Ela não estava mais se perguntando quem era. Ela mesma estava moldando a calma. Tem mais um, disse ela. Lá atrás. Ele a seguiu até a sala menor dos fundos da galeria, onde uma única tela estava iluminada sob uma lâmpada baixa. Era simples. Um espelho, apenas um espelho, mas pintado com tanta precisão que se sentia o ar atrás dele. Não vidro, não reflexo, mas uma sugestão de respiração. Uma presença não vista, mas sentido. E na borda da superfície do espelho, um nome escrito em grafite quase invisível. Eu sei quem eu sou. Ela se virou para ele. Eu não assinei esse, disse ela. Não porque eu esteja insegura, mas porque algumas verdades não precisam de nome. Poirot colocou as mãos atrás das costas e olhou para ele por mais um momento. A senhora fez mais do que sobreviver, madame. Testemunhou com pincel e silêncio. E esta, apontou para a última tela, é talvez a mais eloquente de todas. Você acha que os outros vão entender? Ela perguntou, subitamente incerta. Ele olhou para ela. Nem todos entenderão a história, disse ele. Mas entenderão o eco. Porque muitas pessoas se perdem. Não no crime, mas no amor. No poder. Em guerras silenciosas de manipulação. Ela não disse nada. E quando virem isso, acrescentou, saberão que não estão sozinhos. O sino da entrada tocou novamente, mais convidados chegando. Ouviu-se o murmúrio de sapatos na madeira, vozes suaves de admiração precoce. A Galeria Logo S.E. Encheria. Helena cumprimentou Poirot com um aceno de gratidão e deu um passo à frente para cumprimentar um jovem casal na entrada principal. Ele permaneceu mais um momento na sala dos fundos, em pé diante do espelho que não refletia. E então, com o chapéu em uma mão e o casaco pendurado no braço, ele se virou e saiu como sempre fazia, silenciosamente, com a graça de alguém que sabia como sair da sala antes que os aplausos se tornassem necessários. Lá fora, as ruas estavam úmidas com a chuva que diminuía. Poirot caminhou sem pressa, o nome ainda gravado em sua mente, não apenas o dela, mas o de todos eles. E ele sabia então que esse caso não seria lembrado como um assassinato, nem mesmo de fraude, mas de recuperação.
De uma vida que antes era tomada por passos lentos e invisíveis, e reconquistada, golpe por golpe. O vento outonal encontrou Poirot quando ele voltou para a rua, farfalhando a bainha do casaco e espalhando um rastro de folhas pela calçada. Ele parou sob a lâmpada bruxuleante da galeria, lançando um último olhar para a janela fosca onde o nome de Helena estava agora gravado no vidro, não como uma posse, não como uma sombra da identidade de outra pessoa, mas como a dela própria, ousada, sóbria, completa. Ele se permitiu um sorriso discreto. Não era comum que um caso terminasse assim. A maioria se encerrava com uma porta, um martelo, uma coluna de jornal e, então, o gradual desaparecimento no esquecimento. Mas não este. Este havia ultrapassado os limites do crime e tocado o solo da alma. Nomes haviam sido roubados e devolvidos. A dor havia sido lembrada e repintada. No mundo de Hercule Poirot, a justiça costumava ser afiada e precisa. Mas este havia sido algo mais lento, mais confuso, mais verdadeiro. Ele seguiu pelo Sorro, suas ruas brilhando em suaves poças de luz alaranjada. Ao seu redor, Londres respirava na hora entre o jantar e a escuridão, quando o barulho da cidade se torna mais um sussurro do que um grito. Ele não sentia pressa. O caso, embora legalmente resolvido, tinha uma última sombra que ele não conseguia dissipar. E reapareceu naquela noite, logo depois da meia-noite. Ele estava em seu apartamento, arrumando a simetria de sua gaveta de talheres, um daqueles pequenos rituais que lhe traziam paz, quando a senhorita Lemon entrou do corredor externo, segurando um telegrama. Ela colocou-o silenciosamente sobre a mesa dele e ficou esperando, com uma expressão ilegível. Poirot leu uma vez. Depois leu de novo. Ele tirou os óculos, dobrou o bilhete cuidadosamente e olhou para cima. Madame Caulfield está desaparecida, ele disse suavemente. A senhorita Lemon deu um pequeno e tenso aceno de cabeça. A governanta dela relatou. Ela deveria dar aula ontem. Não chegou. O carro dela está na garagem. O casaco dela ainda está no cabide. E Félix Caulfield? Perguntou Poirot. Ainda está sob custódia, respondeu a senhorita Lemon. Ele não saiu do centro de detenção. Mas... Poirot levantou um dedo. Mas o quê? Acham que alguém o visitou, disse ela. Sob um pseudônimo. Poirot ficou imóvel. Helena Catherine Caulfield, murmurou ele. O nome que ela nunca escolheu. O nome que ela deixou para trás. Alguém o adotou novamente. A senhorita Lemon hesitou e acrescentou. A assinatura no livro de visitas era simplesmente Helena. A caligrafia era semelhante, mas errada. Inclinada para a esquerda em vez de para a direita. Os olhos de Poirot se estreitaram. Alguém se passou por ela, disse ele. Alguém que quer reabrir uma porta que ela fechou. Ele foi até a lareira, a mente aguçando-se no clique constante da dedução. O momento não foi coincidência. Não depois da galeria. Não depois de Helena Wells ter se posicionado publicamente, inabalavelmente, em nome que havia recuperado. Ela não está mais vulnerável, murmurou ele. Não tem mais medo. Mas agora, outra pessoa está. A senhorita Lemon esperou. Poirot virou-se abruptamente. Chame o inspetor Japp. Diga a ele para nos encontrar em Hampstead, na residência dos Caulfield. E entre em contato com Helena Wells. Se ela não estiver na pensão até de manhã, devemos presumir que isso já começou. Ao amanhecer, a cidade havia mudado novamente. A residência Caulfield estava silenciosa, com as persianas bem fechadas. A polícia já estava no local, com uma presença discreta, mas firme. Poirot estava no corredor mais uma vez, com o olhar percorrendo formas familiares. A escada, os cantos onde a memória se apega, o leve aroma de lavanda e do tempo. No andar de cima, o quarto de Helena Caulfield permanecia intocado, com sua mala desfeita. Livros abertos sobre a escrivaninha. Um esboço de palestra marcado a lápis vermelho. Nada sugeria partida. Mas Poirot viu o que os outros não perceberam.
Na penteadeira, ao lado de um frasco de perfume e um copo de água meio cheio, havia uma escova. Não prata, não gravado, mas idêntico em forma e construção àquele que uma vez foi confundido com o de Helena Welles. Ele o pegou com cuidado, inspecionando suas cerdas, a forma como a luz refletia na curva do cabo. Então, segurou-o ao lado de uma fotografia na prateleira. Uma imagem mais antiga, de Helena Caulfield e seu marido, tirada anos antes. Em sua mão, tênue mas inconfundível, o mesmo modelo de pincel. Isto era dela, disse Poirot suavemente. Não da outra Helena. Não era roubado. Mas espelhado. Japp entrou pelo corredor, com o casaco úmido pela névoa da manhã. Ela não está no endereço de Oxford City, disse ele. Os vizinhos dizem que ela não sai há dias. Ninguém a viu ontem à noite. O carro ainda está lá. Poirot ergueu os olhos. Sem arrombamento? Nenhum. Poirot voltou-se para a sala. A ideia começara a se formar, não totalmente, mas próxima o suficiente para projetar sua própria sombra. E se isso não for um sequestro? Disse ele lentamente. Não no sentido tradicional. Japp franziu a testa. O que mais poderia ser? Poirot deu um passo à frente e bateu a escova de cabelo suavemente na palma da mão. Um reflexo, meu amigo. Era com isso que esse homem lidava. Reflexos, cópias, facsímiles psicológicos. Quando uma Helena saía da história, outra pessoa entrava em seu lugar. Ele fez uma pausa. Mas desta vez, talvez não tenha sido Félix quem orquestrou isso. Já arqueou as sobrancelhas. Você acha que outra pessoa? Poirot assentiu. Talvez alguém que viveu tempo demais sob sua influência. Alguém que certa vez alertou outra mulher com um bilhete e a viu morrer mesmo assim. Alguém que passou anos construindo uma fachada de controle, apenas para vê-la ruir agora que seu reflexo não lhe obedece mais. Japp expirou lentamente. Você está dizendo que Helena Caulfield, a esposa, poderia ter feito isso? Poirot encontrou seu olhar. Estou dizendo, ele disse cuidadosamente, que em uma história de identidades roubadas, até as vítimas podem se tornar espelhos. As palavras se acomodaram na sala como poeira em vidro polido. Lá fora, o sol da manhã começava a nascer, projetando longas sombras no chão do corredor. Poirot foi até a janela, observando a luz cortar o vidro como uma faca. Ele ainda não sabia onde Helena Welles estava. Mas ele sabia de uma coisa. Alguém havia tomado o lugar dela. E até descobrirem quem estava no espelho agora, ninguém poderia dizer quem realmente havia desaparecido. A última luz do dia pairava sobre Londres enquanto Poirot se encontrava mais uma vez na tranquilidade das mansões Vitehaven, com o horizonte lá fora mergulhado em dourado e vidro. O caso, como tantas vezes acontecia, havia se desfeito mais uma vez, voltando a si mesmo, não para confundir, mas para esclarecer. Tudo o que restava agora era a verdade final. Levou mais 2 dias. 2 dias de silêncio de Helena Welles. 2 dias de silêncio de Helena Caulfield. E então, em um apartamento alugado em Notting Hill, eles a encontraram. Não escondido. Não contido. Sentado em uma mesa, escrevendo calmamente em um diário encadernado em couro. Helena Caulfield. Só que, ela assinou suas entradas como Helena Welles. Poirot chegou antes da prisão e insistiu em falar com ela primeiro. Ela ergueu o olhar quando ele entrou, o rosto sereno, os olhos frios. Nenhum sinal do medo frenético que outrora sombreara o rosto da outra Helena. Aquilo era diferente. Contido, ensaiado, como o ato de encerramento de uma apresentação que ela esperara anos para começar. Eu sabia que você me encontraria, ela disse simplesmente. Poirot assentiu, com a voz suave. Sim, senhora. Mas a questão não é onde eu te encontraria. Sempre foi quem. Ela deu um leve sorriso. E agora você sabe. Poirot caminhou lentamente pelo pequeno apartamento. Era organizado. Simples. Não muito diferente de sua casa em Hampstead. Você assumiu o nome dela, disse ele. De novo.
Ela o deixou, disse Helena Caulfield suavemente. Deixou-o cair como um vestido arruinado. E ela não entendeu o quanto custou mantê-lo tão limpo todos esses anos. Poirot fez uma pausa. Você nunca foi simplesmente cúmplice dele. Não, disse ela, com a voz quase melancólica. Eu fui o primeiro experimento dele. A primeira Helena que ele quebrou. Ela então se levantou, sem medo em sua postura. Tentei deixá-lo uma vez. Anos atrás. Ele me convenceu de que eu era louca. Que eu era instável. Duvidei de mim mesma. E então, ele descobriu dela. Helena Well. Alguém mais suave. Mais esperançoso. Ele deu a ela meu nome. Minhas iniciais. Minha vida. E ela atirou, sem nem saber. Poirot baixou a voz. E, no entanto, ela foi embora. Ela sobreviveu. Ela fez isso, disse Helena Caulfield. E eu a invejei por isso. Invejei-a por se lembrar de quem ela era. Então, quando ele foi preso, quando tudo se desfez, fui vê-lo. Uma última vez. Pensei que talvez me sentisse livre. Poirot esperou. Mas ele olhou para mim com a mesma expressão. Como se eu ainda pertencesse a ele. Como se eu nunca tivesse partido. Ela foi até a janela, sua silhueta destacada contra a cidade que escurecia. Então eu peguei algo de volta. Poirot assentiu lentamente. Você fez Helena Wells desaparecer. Ela está segura, disse Helena Caulfield. Eu não a machuquei. Eu simplesmente troquei de lugar. Mandei uma mensagem do celular dela, cancelei a palestra dela na galeria. Deixei-a em um retiro de bem-estar nos arredores de Oxford City. Ela estava pintando. Ela nem sabe. A voz de Poirot agora era grave. Mas a senhora assumiu a identidade dela nos registros oficiais. Visitou Caulfield na prisão. Alterou documentos. Isso, madame, não é justiça. Isso é vingança. Ela se virou e, por um breve segundo, a máscara caiu. Eu queria sentir como era, disse ela, quase infantilmente. Ser dela. A versão de mim que nunca esqueci. Que nunca ficou. Só por alguns dias. Poirot olhou para ela, não com raiva, mas com tristeza. Madame, sua dor é real. Mas a dela também. Não se pode pedir a liberdade emprestada a alguém que a conquistou. Ela sentou-se novamente, de repente pequena na cadeira. Eu sei, ela sussurrou. Foi Jap quem chegou momentos depois para efetuar a prisão formal. Ela não ofereceu resistência. Nenhum discurso final. Apenas um pedido. Que a verdadeira Helena nunca soubesse dos detalhes. Poirot concordou. Passou-se uma semana até que ele visse Helena Wells novamente. Ela o encontrou nos jardins de Kensington, sob uma fileira de árvores de cobre que começavam a mudar de cor. Ela parecia descansada. Mudada, de alguma forma. Menos assombrada. Mais enraisada. Me deixaram sair mais cedo, disse ela. O retiro. Foi tranquilo. Poirot sorriu. Você está bem? Ela assentiu. Comecei algo novo. Um pequeno programa para mulheres que perderam partes de si mesmas. Não apenas artistas. Qualquer pessoa. Nos encontramos semanalmente. Ele caminhou ao lado dela por entre as folhas. Você não está mais desaparecida. Não, ela disse baixinho. E não me sinto mais roubada. Ela fez uma pausa. Acabou, Poirot. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, observou uma criança passar correndo, levantando folhas douradas. Há finais, madame, disse ele, e há encerramentos. Um é definitivo. O outro, merecido. Ela sorriu. O que é isso? Ele a encarou. São as duas coisas. Eles se despediram ali, sob as árvores. Poirot retornou a Vitehaven Mansions ao cair da noite, com uma brisa entrando pela janela antes que ele a fechasse. Tomou seu chá, abriu seu livro de casos e traçou uma última linha na última página. Abaixo dele, ele escreveu 4 palavras. O espelho contém a verdade.
E então, sem cerimônia, ele fechou o arquivo.